Já estamos aqui com Tarcísio Mota. Muito bem-vindo, Tarcísio, tudo bem? Olá, Adri. Olá, professor Felipe, tudo bem? Que bom poder estar aqui conversando com vocês. Mestre Tarcísio, seja bem-vindo. Obrigado. Legal. O Tarcísio, para quem não sabe, também é professor, né? Eu, se ele me permitir, não vou chamá-lo de deputado, vou chamá-lo de professor, que eu acho que é a profissão mais importante que ele tem. Exatamente. Deputado eu estou, né, exercendo o mandato, mas eu sou professor com muito orgulho, professor de História do Colégio Pedro II, fui da rede municipal de Caxias, da rede estadual, é isso. Professor eu sou, deputado eu estou. É isso aí. Professor Tarcísio, antes da gente entrar na questão do Rio de Janeiro, né, já que você é pré-candidato à prefeitura aí do Rio, queria te perguntar sobre a sua opinião sobre esse julgamento histórico de ontem dos primeiros réus do 8 de janeiro. O que você achou das penas e de todas da participação dos advogados e dos ministros, né, que confundiu, inclusive, Pequeno Príncipe, né, com o príncipe, uma fala que não tem nem é do Maquiavel. Enfim, sua opinião sobre o julgamento. Essa história virou quase mais do Pequeno Príncipe escrito pelo Maquiavel, ou né, aquela confusão entre o príncipe e o Pequeno Príncipe, ela é, de uma certa forma, reveladora de uma lógica desses golpistas, desses bolsonaristas, que eles têm tanto ódio à educação, à ciência, à cultura, que eles são capazes desse tipo de erro, de gafe, do jeito, né? O Afonso Pilatos, né? Acho que foi Afonso Pilatos que o mesmo advogado falou. Eu acho que ele é claro que todo mundo pode errar num discurso, né? Cometer algum equívoco e me esquecer o nome. Isso não é um pecado. Mas é porque, no final das contas, isso que parece uma anedota, ele é sintomático desses golpistas bolsonaristas, inclusive que se repete muitas vezes na própria Câmara dos Deputados, onde eu convivo hoje. E nesse sentido, eu acho que está correto o julgamento, né? É preciso responsabilizar essas pessoas pelo que fizeram, é preciso que a sociedade entenda a gravidade da forma do assunto que lá, e dessa tentativa de golpe, do desconhecimento completo, do não reconhecimento do resultado eleitoral, e é preciso entender que isso não foi também obra de pessoas que isso acontecesse. 4 anos do mandato de Jair Bolsonaro, ele estimulou esse tipo de atitude que resultou naquela tentativa de golpe e que agora precisam ser responsabilizados, mas nós precisamos chegar em Bolsonaro, é prisão para Bolsonaro, é isso, a responsabilização de quem animou e incentivou os golpistas do 8 de janeiro. Eu queria saber da CPI das Americanas, que você era o relator. Se fizesse um balanço para a gente, uma atualização da última vez que você veio aqui, você falou sobre, e agora fazer assim. Primeiro é isso, a CPI das Americanas, eu sou membro titular, mas não sou o relator. A gente até está apresentando um relatório alternativo, porque a CPI virou uma vergonha, uma grande pizza, uma enorme pizza, que não vai dar, a CPI não vai dar em nada oficialmente, né? O que aconteceu foi que, de um determinado momento em diante, houve uma blindagem para que nós sequer investigássemos os acionistas majoritários, o Lehman, o Telles e o Sicupira, esses homens dos homens mais ricos do Brasil, e que eram os controladores, os chamados acionistas de referência das lojas americanas, e que havia uma narrativa de que eles, coitados, não sabiam de nada, são só os benfeitores, aqueles que estão acima do bem e do mal, e não sabiam o que os malvados diretores da Americanas estavam fazendo, né? E a gente estava o tempo inteiro dizendo, isso é fraude de gente rica e poderosa, né? Roubo premeditado, que precisa ser investigado até o fim. Mesmo depois que o antigo CEO das lojas americanas, o Gutierrez, disse em carta endereçada à CPI de que o Sicupira, um dos 3G, sabia de tudo, mesmo assim a CPI, né, o presidente da CPI sequer colocou o nosso requerimento de convocação do Lehman, do Telles e do Sicupira para votar,
Nós chegamos a tentar um acordo, falou, tudo bem, não querem chamar o Jorge Paulo Lemann como uma figura, mas o Sicupira precisa sentar aqui e ser interrogado pelos deputados. A gente topa. Nem isso eles quiseram, nem colocaram para votação. E apresentaram um relatório que nós pedimos vistas, que é um relatório pífio, que só fala o que todo mundo já sabe, compra a narrativa do Leonardo, atual CEO das Lojas Americanas, que isenta os acionistas de referência, não apresenta nenhuma investigação, não aprofunda nos documentos, ou seja, uma perda de tempo e de recursos públicos. Nós estivemos na CPI o tempo todo batalhando para que pudéssemos ter condições de investigar. Fomos aos documentos, requisitamos documentos que até hoje não chegaram. Ainda assim, a CPI, portanto, vai terminar de forma melancólica. Nós vamos fazer um relatório, que é um relatório que aponta as nossas suspeitas sobre o Lemann, o Sicupira e o Telles, mas que ficam na casa da suspeita, porque mesmo os documentos que poderiam ser prova maior sobre isso não chegaram. Levantamos uma questão que mais ninguém na CPI levantou, só eu e a Fernanda Melchiona que levantamos essa história, que é o conluio dos bancos com as lojas americanas, a partir do interrogatório da representante de uma empresa de auditoria. Foi possível para a gente entender que os bancos estavam em conluio com as lojas americanas e sabiam do problema e esconderam o problema, e vamos apontar, portanto, a responsabilidade dos bancos a partir desses documentos que foram feitos. E vamos apresentar uma proposta legislativa de que aqueles que são acionistas, controladores, majoritários desse tipo de empresa precisam ser responsabilizados também no seu CPF, diante de rombos como esse, para garantir os direitos trabalhistas, para garantir os efeitos sobre os trabalhadores dessas empresas, no caso da empresa vir a um processo de falência, de fechamento, de demissões, e para que seja pago as dívidas trabalhistas. Além disso, estamos cobrando que a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil possa ter maior estrutura e maior transparência, concurso público, para que a gente tenha os órgãos de controle e fiscalização com condições de fazer a fiscalização necessária desse tipo de empresa, porque a estrutura prevista pela CVM hoje é insuficiente para isso. Então, é um conjunto de medidas que ainda assim a gente vai propor num relatório alternativo e que depois vamos tomar as medidas e encaminhar ao Ministério Público, propor legislações, mesmo tendo o relatório oficial, a previsão de que ele seja aprovado com a maioria da CPI, que no final das contas decidiu por assar uma feia e vergonhosa pizza nessa CPI. É muito difícil, né, professor Tarcísio, porque as pessoas como esses acionistas, eles têm dinheiro em muito lugar, nos paraísos fiscais, eles têm formas de camuflagem do dinheiro, que são formas que muitas vezes a justiça não consegue nem acessar. Eles são especialistas nisso e são há décadas, né? Não à toa figuram entre as maiores fortunas do mundo, e eu me arrisco a dizer, talvez sem medo de errar, que quando essa fortuna é anunciada, ela nem deve corresponder ao que realmente eles têm, de uma forma. Mas eu queria te perguntar sobre uma outra coisa, já sendo solidário ao seu cachorro, que toda hora que ele late aqui, o meu, que se chama Leonel Brizola, ele se levanta aqui do meu lado e fica me olhando, como se eu estivesse falando. Só dorme aqui. Leonel, é o cachorro do Tarcísio. Como é que é o nome do seu cachorro, Tarcísio? É a Luna. A Luna hoje está com muita saudade, porque eu passei a semana em Brasília, voltei ontem, não dei muita bola para ela, já tinha saído hoje para 2 agendas, voltei para essa, ela está aqui cobrando um mínimo de atenção. Desculpem se eu entendo a Luna perfeitamente, porque o Leonel está aqui do meu lado, me cobrando a mesma atenção. O Leonel está aqui olhando na minha cara e ouvindo o latido do aluno e falando, tá vendo? Alguém está falando comigo. E o caramelo adora. O caramelo está bem padrão ali. Sim. Mas então, respeitando o Leonel, o Caramelo e a Luna, eu queria fazer uma pergunta sobre a prefeitura, sobre a campanha da prefeitura. Porque eu me lembro de ter te entrevistado em 2018, eu tinha uma coluna no Jornal Carioca, eu entrevistei todos os candidatos ao governo, não sei se você lembra dessa entrevista, mas foi uma entrevista diferenciada, porque eu lembro de você falar em inverter prioridades, diversas prioridades que a gente sabe que o governo, tanto do Estado quanto a Prefeitura, invertem no Rio de Janeiro, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que você, professor Tarcísio, vai fazer isso na cidade do Rio? Quais são as prioridades? Que prioridades serão invertidas se você vencer essa eleição?
Olha, nós temos aqui, a gente tem trabalhado com a perspectiva de que a cidade do Rio de Janeiro precisa de ao menos 3 revoluções. E a gente está usando a palavra para dar um certo... para que as pessoas entendam o nível de transformação e de mudança que a gente precisa nessa cidade. De um lado, a gente precisa de uma verdadeira revolução urbana. O que nós temos hoje? A crença da prefeitura do Eduardo Paes, e não é de hoje, de que o mercado vai resolver os problemas da falta de moradia, que o mercado vai resolver os problemas de mobilidade urbana, né, de que o mercado seria capaz de resolver os problemas de emprego, trabalho e renda na cidade do Rio de Janeiro. E a gente sabe que, de fato, isso não vai acontecer, né? Ou seja, o que o Eduardo Paes, por exemplo, hoje está lidando da perspectiva chamado Reviver Centro, dar potencial construtivo na Zona Sul, que interessa ao mercado, em troca eles vão fazer empreendimentos no centro da cidade e aí poderão construir casas e moradias para o povo morar no centro da cidade. Isso não está dando certo, e não dá certo há muito tempo. Há muito tempo. A crença do que ele fez aqui na região do Porto da cidade, do chamado Porto Maravilha. Nós queremos transformar o Porto Maravilha em Porto Moradia. A gente acha, por exemplo, que é possível construir, inclusive, uma perspectiva de locação social, uma imobiliária carioca que incida sobre o papel de produção de imóveis e, a partir dessa perspectiva, solidariamente consiga a produção de moradia popular, ou seja, interferir de fato nesses processos. Ao mesmo tempo, as cidades hoje começam a discutir, deixou de ser alguma coisa que parecia nem imaginável, que é a ideia da tarifa zero, se começa a discutir isso seriamente. E é claro que não é de um dia para o outro, num decreto. Há todo um processo de transição necessário, e já há cidades hoje, embora nenhuma do tamanho do Rio de Janeiro, é verdade, que demonstram não só a viabilidade econômica, como o resultado também econômico desse tipo de mudança no nível da questão da mobilidade. Além disso, a gente vai precisar inverter a prioridade do ponto de vista da educação. Qual é a lógica hoje da prefeitura? De novo, contrato temporário, precarização, não entender que uma educação inclusiva e integral não é apenas aumentar o horário da criança na escola, fazer a criança ficar mais tempo numa escola ruim, não resolve nenhum dos nossos problemas, né? Ou seja, é preciso construir a perspectiva de um currículo diversificado, de uma gestão democrática, esse tal. E, por fim, eu acho que tem um outro elemento importante nesse ponto de vista da inversão das prioridades. A gente está vendo agora, seja na Líbia, seja no Rio Grande do Sul, né, o impacto que a questão do caos climático, das mudanças climáticas, vão trazer sobre as populações. O Rio de Janeiro é uma das cidades com maior vulnerabilidade do ponto de vista da possibilidade de desabamento, de barreiras, de enchentes, de alagamentos. Nós vamos ter que lidar com isso, seja preparando, adaptando a cidade a este novo processo do caos climático, seja discutindo a perspectiva da transição energética, da transição ecológica, da soberania alimentar na própria cidade. E isso conexa com o debate da moradia. Não é possível que a gente continue impassível diante da perspectiva de verões e de catástrofes e de desastres que acontecerão, né, e que, se você não tiver uma política de moradia digna, se você não tiver uma política de adaptação climática, de soberania alimentar, de preparar a cidade para tudo isso e de vocalizar que não dá para a gente continuar com o modelo de desenvolvimento como a gente tem hoje, a gente vai continuar contando os mortos e sempre espantado. Não choveu mais do que a média dos últimos 9.500 anos, porque vai chover mais do que qualquer média que a gente tiver nos próximos períodos, e, portanto, não dá para alegar surpresa diante desse cenário. Precisa preparar, adaptar, construir. E o que a gente tem é uma cidade, né, governada há muito tempo pelo mesmo grupo, que depois, quando a população resolveu, né, optar pela mudança, optou pelo Crivella, foi um desastre, foi um aprofundamento, e que a gente agora precisa apresentar uma outra modelo de cidade. O bolsonarismo continua sendo o nosso principal inimigo. Nós precisamos evitar que o bolsonarismo, no seu berço, controle também a cidade do Rio de Janeiro, como controlou parte dela, como controlou a cidade a partir da gestão do Crivella. Mas é preciso, na nossa opinião, entender que a conjuntura do Rio de Janeiro hoje aponta para uma possibilidade, de fato, de uma mudança. E esta, na nossa opinião, é a construção de um projeto que parte da esquerda, que amplia o processo, mas que é um projeto de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. A gente quer fazer esse debate, que os problemas da administração de mais de uma década do Eduardo Paes não serão resolvidos por ele, nem pelo bolsonarismo.
e por isso a gente acha que tem um espaço para apresentar a nossa candidatura invertendo as prioridades. Já que você tocou no bolsonarismo, Dri, Renato, só me permita continuar perguntando, mais uma última pergunta, porque o que me preocupa também, professor Tarcísio, é que o bolsonarismo tem ligações intrínsecas há décadas com a milícia. E a milícia me parece ser o grande problema da cidade, do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente da cidade. O berço da milícia carioca é Rio das Pedras, que a gente sabe que é a origem, inclusive, do Queiroz, o famoso Queiroz, e de outros diversos atores da milícia que sempre estiveram nos gabinetes da família Bolsonaro, como funcionários de gabinete da família Bolsonaro, homenageados na Assembleia Legislativa, inclusive, né, com medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Estado, etc., como você muito bem sabe disso. Como você falou em habitação, um dos grandes problemas habitacionais do Rio tem a ver com o poder de controle das milícias sobre esses territórios. Eles fazem construções ilícitas, eles controlam venda de gás, de serviços públicos para essas habitações, as pessoas compram um título de propriedade que não existe, que na verdade foi uma grilagem urbana feita para esses milicianos. Como é que a prefeitura pode interferir nisso sem ter o poder de polícia, sem ser responsável pela segurança pública, cujo poder está no governo do Estado, governo este que tem ligações com a milícia e com a família Bolsonaro? Então, quando a gente pensa, por que uma pessoa opta por comprar um apartamento da milícia? Quando ela compra, ela sabe que o título de propriedade no final é precário, ou ela acredita no máximo de que aquele papel, como vem de um miliciano, vai lhe garantir que ninguém lhe perturbe naquele processo, mas ela sabe, muitas vezes, que aquele prédio não é um prédio construído com o rigor que precisaria ser. Ela já sabe, tem ideia, né, por exemplo, da questão dos prédios que caíram e que pertenciam à milícia. Uma pessoa que faz isso é porque ela não tem outra alternativa. Porque a melhor alternativa apresentada a ela foi exatamente aquele apartamento da milícia. Portanto, você não resolve este problema se você não tiver, no caso da moradia, com oferta de moradia e interferência exatamente nesse mercado imobiliário, que é muito prático hoje, que o Rio de Janeiro, quem vive aqui vê isso, você tem uma série de conjuntos habitacionais de baixa renda, média renda, grandes conjuntos habitacionais sendo construídos na Zona Oeste. E você tem, em outras áreas onde o domínio territorial está mais consolidado, esses prédios da própria milícia. Essas são as alternativas. Ou mora longe do centro, em conjuntos habitacionais enormes, mas quando tem um pouco mais de poder aquisitivo, ou mora no prédio da milícia, que vai controlando. E hoje é importante que se diga que, por exemplo, a prática da milícia e do tráfico, né, são idênticas e eles estão se copiando. Na favela da Maré, em que a dominação não é tradicionalmente de milícia, há também hoje construções do tráfico para oferecer moradia para pessoas que vivem e moram na Maré. Quando a gente diz, por exemplo, que vai construir casa no centro da cidade e vai interferir no mercado e na lógica do mercado, é para oferecer alternativas a essas pessoas que hoje só têm como alternativa recorrer ao terreno, ao contrato da milícia. É preciso expandir a capacidade de produção de imóveis da própria prefeitura e é possível pensar isso economicamente, onde a venda ou a locação de determinados imóveis da prefeitura esteja subsidiando e sustentando a alocação social para quem não tem dinheiro para isso. Isso mexe na lógica, inclusive, do próprio preço da terra. O nosso debate aqui é interferir no preço e na renda da terra. Não é acreditar que bastará... É claro que demolir os prédios da milícia, como o Eduardo Paes tem feito em alguns momentos, está correto. Mas isso não mexe estruturalmente no poder da milícia. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a milícia se sustenta na exploração econômica dessas atividades e na vinculação política com os poderes da cidade. E é preciso romper esse elemento político, do poder político da milícia, porque é isso que sustenta a falta de fiscalização, o controle que eles têm de atividades econômicas, o controle que ele tem sobre o território. É óbvio que isso exige também, paralelamente a isso, ações de inteligência que cabem e de repressão mais direta que cabem, sobretudo, ao governo estadual. Mas, do ponto de vista municipal, a interferência sobre o elemento da segurança pública, a interferência sobre o mercado imobiliário, a interferência sobre os outros direitos que precisam ser garantidos para, de fato, retirar os ganhos econômicos da milícia nessas atividades, é crucial para isso. O problema está longe de ser simples, né? Está longe de ser simples, mas é preciso enfrentar na lógica de retirar o poder político e diminuir gradativamente, de forma decisiva,
a capacidade econômica dessa atividade das milícias. E você acha, Tarcísio, que no curto espaço de tempo é possível enfrentar a milícia a partir do poder público, da Prefeitura do Rio, de forma estrutural? Porque o poder da milícia já não é mais só carioca, ele é fluminense, né? Então, e já transborda as fronteiras do Rio de Janeiro, né? Eu acho que nós não vamos, em 4 anos, acabar com o poder da milícia na cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente precisa reverter o quadro e enfrentar. Eu acho que, nesse ponto de vista da questão do debate da moradia e do uso da terra, é decisivo. É um golpe no poder econômico da milícia, caso a gente consiga, de fato, implementar essa ideia da imobiliária carioca, da perspectiva da produção... Imobiliária carioca seria uma empresa... Não, eu estou falando na produção de apartamentos, de casas, que não são apenas casas em que você destina e dá o título de propriedade para uma pessoa que está precisando de casa. Ela está envolvendo, inclusive, a ideia de locação, de interferência no preço da terra e do imóvel, para que as pessoas tenham acesso a isso. E com base, muitas vezes, num prédio que você constrói, que você está vendendo, produzindo e obtendo lucro com isso, você financia a moradia para quem não tem renda nenhuma. E, ao mesmo tempo, baixa o preço completo do processo da especulação imobiliária na cidade. É disso que nós estamos falando. Seria uma construtora pública? Seria algo assim? Sim, ela, óbvio, ela pode trabalhar na lógica da construção propriamente dita em associação com outras empresas, mas o controle dela é a lógica de produção de imóveis para interferir no mercado e no preço da terra e dos imóveis na cidade do Rio de Janeiro. É disso que nós estamos falando quando, voltadas com o objetivo final, é o debate das classes populares e do direito à moradia, de acabar com o déficit habitacional, ao mesmo tempo que a gente interfere no mercado da milícia, no poder da milícia, que hoje é a única alternativa para quem é pobre conseguir uma casa, conseguir morar na cidade do Rio de Janeiro, em vários territórios. Oferecer uma alternativa, disputar essas pessoas que preferirão morar numa casa, né, e num apartamento construído com o rigor necessário no centro da cidade, com condições em que ela consiga pagar, numa lógica que nós podemos inventar. Esses dias, num debate lá no Congresso, eu usei da ironia, mas aqui eu acho que eu não preciso explicar, né? Usando, inclusive, políticas de cidades comunistas no mundo, como Nova York. Eu falei essa frase, aí o deputado falava, mas você considera Nova York uma cidade comunista? Aí eu tive que dizer, não, deputado, eu estava ironizando, né? Mas há políticas públicas. Não, eu estava discutindo MST com o deputado Domingos Sávio. Foi um negócio. Eu tive que parar, eu falei, não, eu estava ironizando, deputado, desculpa. E aí, essas são políticas, inclusive, de moradia e a garantia do direito à moradia, que são adotadas em várias cidades capitalistas do mundo, e que a gente acredita ser possível implementar no Rio de Janeiro. Agora, é óbvio, ela significa uma interferência, uma ação direta do Estado em algo que está há décadas largado para que o mercado resolva. Isso significa enfrentar interesses do mercado nesse cenário e enfrentar os interesses da milícia. Porque hoje, os interesses do mercado e da milícia, no final das contas, a milícia age naquele espaço que o próprio mercado não consegue resolver e oferecer. Casa em quantidade suficiente para a população pobre da cidade do Rio de Janeiro. E aí, no final das contas, esses interesses econômicos se associam. Enquanto você deixar que o mercado resolva, a milícia vai usar a questão da necessidade de moradia da população mais pobre no Rio de Janeiro como uma fonte de poder e dinheiro que a gente precisa enfrentar. Muito bem. Tem algumas questões aqui, tem a Miriam, ela coloca, grande Tarcísio, reajuste do piso não tem mais choro, o Supremo bateu o martelo, comenta para nós, parabéns pela atuação. Eu acho que ela deve estar falando da coisa dos pisos constitucionais, é isso? Deve ser esse o elemento. Isso. Aqui nós temos um problema grave, que a gente precisa... uma cilada, mas ao mesmo tempo em que ela precisa... nós precisamos entender qual vai ser a opção política do governo, né?
Qual é o problema? Nós dissemos isso. O debate sobre o arcabouço, tal do novo teto de gastos, do novo regime fiscal, a forma como ele está organizado é incompatível com a existência dos mínimos constitucionais de saúde e educação. Isso a médio e longo prazo era o que a gente dizia, ou seja, à medida em que a despesa do governo está limitada por um determinado crescimento das receitas e apenas a 70% do crescimento das receitas, e a existência de mínimos constitucionais é calculada sobre 100% das receitas, havia um descompasso. Ou seja, a despesa de saúde e educação está garantida, mas à medida em que ela cresce a 100% e a despesa total só pode crescer a 70%, ela vai crescer em saúde e educação e vai crescer menos ou diminuir em moradia, em segurança, em mobilidade, em cultura, nas outras funções que não sejam saúde e educação. Mas nós imaginávamos que essa era uma conta que ia chegar daqui a alguns anos. O problema é que para este ano virou um problema. Todos nós sabíamos aqui que o novo teto de gastos, que o teto de gastos antigo do Temer estava revogado e que uma nova regra seria substituída. E era preciso, portanto, que o governo tivesse planejado aplicar os mínimos constitucionais como eles eram antes da existência do teto de gastos. O governo não fez isso e agora está diante de um problema, que é o nível de investimento que ele tem que aplicar em saúde, a educação não é um problema, é grande. E aí o governo está, caramba, eu não tenho como investir isso agora. Só que esta é uma situação que, ao abrir a brecha para não cumprir os mínimos condicionais, no meio de um regime fiscal que é incompatível com os mínimos condicionais, isso é um passo decisivo para acabar com os mínimos condicionais, que é o que a pessoa que fez a pergunta está colocando. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que aquilo que garantiu um mínimo de investimento no SUS e na educação no Brasil, desde a Constituição de 88, está sendo ameaçado neste momento e na conjuntura que a gente vive. De uma lógica em que até mesmo um governo que eu apoio, que eu sou base, adota o discurso fiscalista acima de tudo e, nesse ponto, pode acabar com os mínimos constitucionais. Isso é gravíssimo. O governo está dizendo que ele quer uma autorização só para esse ano não aplicar, mas a gente está dizendo, olha, temos um problema, que é o governo, e é isso... secretário do Tesouro Nacional, membros importantes do Ministério da Fazenda, já disseram que a solução desse ano pode ser só essa, mas que esse é um problema estrutural e que a saída não é mexer na regra fiscal, a saída é desconstitucionalizar os mínimos de saúde e educação. Nós vamos resistir a esse processo. Não é possível compactuar com isso no cenário que a gente está vivendo. A gente precisa alertar as pessoas para fazer o debate, né? No lugar em que ele precisa ser feito. Na medida em que a lógica fiscal ela for tão suprema no debate orçamentário, que até o que é mínimo constitucional está sob ameaça, onde é que a gente vai parar com um cenário sobre esse? E a gente está muito preocupado, eu fecho aqui com isso, ontem teve uma votação na Câmara, que era um projeto de lei para compensar os municípios e estados na perda que eles tiveram da desoneração do ICMS irresponsável lá do Bolsonaro. E aí a gente era favorável. E me parece, aí a notícia da Folha de São Paulo hoje de manhã, que a gente está na nossa assessoria checando para entender que no relatório final do Zeca Dirceu entrou um mecanismo dizendo que o governo esse ano não precisa cumprir o mínimo constitucional. Sem que a gente, por exemplo, tivesse sido avisado disso. Numa votação em que a maior parte dos deputados, inclusive, estava nos estados, que na cabeça do Lira ele não há previsibilidade. Ele chamou uma sessão para 9 horas da manhã, que começou a votar às 3 horas da tarde, e a votação desse projeto foi às 7 da noite. Então, eu mesmo estava já no Rio de Janeiro, votando pelo celular. Aí acabaram, né, com o mínimo de saúde esse ano, assim, num jabuti, num projeto que não tinha nada a ver com isso. Então, a gente está muito preocupado com esse debate dos mínimos constitucionais e precisamos alertar a todo mundo e mobilizar para que a gente faça esse debate onde precisa ser feito. Porque se com os mínimos a gente já teve sucateamento, imagina quando nem o mínimo existia. Nossa, imagina. Muito bem. Tem mais alguma pergunta para o Tarcísio, Dri? Felipe, tem? Eu só queria agradecer a participação, mais uma vez te rever, professor Tarcísio, mandar novamente a saudação do Leonel para a Luna. Ela agora acalmou, não sei nem onde ela está exatamente agora. E a Sônia aqui diz, esse é o Tarcísio do Rio de Janeiro que precisamos em São Paulo, né? Porque o Tarcísio que foi... Porra, mandaram o Tarcísio errado para cá.
Pois é, rapaz. Em São Paulo teremos o Boulos, né, Tarcísio? Exato, exatamente. Mas podia ter no estado, para governador, né? Para governador. Né? A gente vai ter que fazer um slogan do tipo Guilherme mais Tarcísio, Mota, né? Dá tudo certo. Essa é a lógica. Mas olha, eu acho importante. O pessoal terá o Guilherme Boulos em São Paulo, eu aqui no Rio, Thalíria Petroni em Niterói, Josemar em São Gonçalo, Yuri Moura em Petrópolis, inclusive aqui com uma questão de várias candidaturas fortes aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Acho que a gente pode ter desafios que o pessoal até hoje não teve, que é administrar cidades com esse tamanho, com esse possibilidade. Nós vamos ter muito debate a fazer e muita experiência, né, para contar e necessidade de usar a criatividade política para resolver problemas dessas cidades. Estou muito feliz com o meu camarada e companheiro Guilherme Boulos aí em São Paulo e vamos junto, inclusive, com essa perspectiva de apresentar projetos de esquerda para as cidades, né, que possam, né, quem sabe, né, nesse processo que a gente está de virar o jogo, de derrotar o bolsonarismo. E a gente sabe que a eleição do ano passado foi só um passo importantíssimo, mas não, né, o passo decisivo e finalístico disso, de que a gente continue nessa toada, mudando os rumos dessa história. Legal. Tarcísio está sendo chamado Tarcísio do Bem, em contraponto ao Tarcísio do Freitas. Muito obrigada, o pessoal do Medo e Delírio de Brasília, volta e meia, quando vai falar uma coisa, usa aí, Tarcísio do Bem. Obrigada, Tarcísio. Até a próxima, viu? Bom Até trabalho. A próxima. Tchau. Valeu, um grande abraço. Valeu. Tchau, obrigado. Fim de semana, tchau.